Boa noite, espero que você esteja bem. Nesse momento, quero te convidar para, juntos, nós entoarmos, dedicarmos um culto ao Senhor, de trazermos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que Ele tem dado a nós diariamente, para deixar diante dEle, entregar como culto, como oferta, como adoração ao nosso Senhor. Esses dias nós temos, especialmente essa semana, recebemos várias notícias tristes, né? Várias pessoas que estão gravemente doentes, outras que perderam entes queridos, né? E isso tem nos entristecido. Por algum momento ficamos meio que paralisados, né? Meio sem saber o que fazer, como andar, como tocar a vida, né? E acabamos, muitas vezes, procurando uma fuga, né? Nos entorpecendo, procurando anestesiar tudo isso em entretenimentos, em coisas que nos fazem fugir dessa realidade, né? E no intuito de tentar calar nossa tristeza, o nosso desalento. E às vezes a gente se perde, né, no meio de vídeos, filmes, ou às vezes de alguma outra atividade que nos faça fugir da nossa realidade nesse momento. E ao depararmos, né, com a nossa limitação, por conta do tempo, né, nós somos limitados, nós temos um tempo, a partir do momento que nós nascemos, né, nós somos gerados. É como se cada um de nós tivesse uma ampulheta de nós e está contando o tempo. Só que a gente não sabe quanto de areia tem nessa ampulheta, né? Quanto tempo. Mas Deus sabe, Deus conhece. E quando a gente se depara que a gente não sabe, ou que talvez esse tempo seja curto, né? Menos do que a gente gostaria, a gente acaba vivendo de uma forma temerosa, né? Tentando ao máximo proteger as nossas vidas, poupar o máximo de dia, de tempo, de saúde, o que nos resta. Ou então vivendo de uma forma extravagante, sem se preocupar, aproveitando cada minuto, já que não sabemos quanto tempo teremos mesmo. Mas a Bíblia, ela lembra que Deus está muito além do tempo, né? Ele é um Deus eterno, é um Deus atemporal. Ele não é limitado, por isso que nos limita, que é o tempo. Foi Ele mesmo quem criou o tempo. Foi Ele quem decretou as estações, o dia e a noite, né? No começo da Bíblia lá começa, né? O princípio criou Deus, né? Então Ele estava antes do princípio de tudo. Então Ele está acima e Ele age, né, no nosso tempo. Isso que nos limita. E a gente às vezes se sente que Deus está nesse mesmo ambiente que a gente, né? Mas não. Ele nunca se atrasa, Ele nunca se adianta. Ele não sofre pressão, né, por conta do passar do tempo. Ele está acima de tudo isso. E no Salmo 90 vai aparecer esse contraste, né, entre a eternidade de Deus e a nossa efemeridade. E eu queria ler com você lá o Salmo 90, alguns trechos que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. No 12 continua assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes.
Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Que a gente possa pedir a Moisés, assim como Moisés pede a Deus, né? Que Ele nos ensine a contar os nossos dias, para vivermos de forma a redimir o nosso tempo, a reivindicar o nosso tempo, para que vivamos para a glória de Deus. Que não nos paralisemos com o medo e nem deixemos a vida passar como se isso não fosse precioso, mas que a cada dia possamos nos achegar à presença de Deus, à presença de Jesus e receber esse presente que Ele tem dado a nós. Esse presente da vida aqui e de uma vida eterna. Nele a gente tem a certeza de que sempre haverá um amanhã. E que a gente possa buscar e cantar, se alegrar na presença de Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Cristo devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. por ti vou caminhar, Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, ó Pai. Rendemos aos teus pés, pois reconhecemos que o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre a vida. Mesmo nós não entendemos, nós confiamos em Ti e clamamos a Ti, pois tudo vem de Ti. Que essa seja a nossa oração todos os nossos dias e diariamente. Possamos buscar em Ti, na Tua presença, um rio de vida e de alegria, para que o nosso viver seja repleto da Tua glória e da Tua graça. Fala aos nossos corações, dá-nos ouvidos e olhos atentos à Tua palavra, que ela venha como espada, que penetra profundamente no nosso coração e haja e transforme com o poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Olá, graça e paz a todos que nos acompanham. Esse mês estamos trabalhando um tema exaustão, encontrando o equilíbrio em um mundo de excessos. Semana passada nós falamos a respeito do excesso de informação. E hoje eu quero falar com vocês a respeito desse tema, excesso de entretenimento. Então, fica óbvio, né, nas nossas falas que o problema ele não está na questão das informações, da busca pelo conhecimento, né, por meio das informações, e também, obviamente, não está no entretenimento em si. Nós precisamos disso, né? Tudo isso é fundamental e saudável para a nossa vida como um todo, né? O que nós estamos abordando e atacando é a ideia de excessos, né? Porque os excessos vão nos levar aos extremos. E, da mesma forma que excesso de informação gera exaustão da mente, né, e, por consequência, né, das noções práticas da vida, né, o entretenimento ele também tem esse poder, né, porque, por um lado, ele é bom e fundamental, mas quando nós falamos, né, desse entretenimento em excesso, ele, sem dúvida alguma, vai gerar também exaustão, vai gerar cansaço, vai gerar uma série de consequências negativas, né? Surgirão aí problemáticas para aqueles que aderem a esse estilo, né, de vida de extremos, de excessos. E o Brasil, ele sempre foi caracterizado, né, como um campeão aí nessa área de entretenimento. O Brasil, basta a gente analisar o próprio calendário, né, e a gente vai ver o tanto de feriados, né, e de datas comemorativas, né, que geram aí entretenimento para a população, como também, né, a gente vê a questão da televisão, né, programas, né, toda uma programação voltada a entreter o telespectador. Nós temos hoje, né, devido às circunstâncias da pandemia, né, e o aumento aí das tecnologias e plataformas tecnológicas virtuais, então a gente tem um excesso também de opções para o nosso entretenimento. E isso pode ser um problema também, porque a ideia de diversão demasiada, ela gera consequências, ela vai gerar exaustão, ela vai nos roubar o tempo, ela pode nos incentivar a ter uma postura imatura, né, em relação à vida, ela pode entorpecer, né, alienar a nossa consciência, ela pode subtrair de nós a noção, né, a consciência de responsabilidade para com o mundo real que nos rodeia. Então, algumas pesquisas, né, elas apontam o seguinte: de acordo com a pesquisa, as pessoas no Brasil passam em média 9 horas e 29 minutos por dia conectados à internet. Um índice que, ao ser delineado em dias, aponta que o brasileiro passa 145 dias inteiros por ano navegando na internet. E talvez essa seja uma realidade que você também tem enfrentado, né? A gente hoje acorda, né? Quantos de nós, talvez seja o seu caso, acorda já com o celular tocando, e a primeira ação que você tem não é nem a de levantar, mas já pegar o celular e acessar as mensagens que estão ali no seu WhatsApp, ou nas suas mídias sociais, de já ver ali o que está acontecendo. E muitas vezes, antes de você tirar o pé da cama, você já está ali entretido, né, com diversas informações, com diversas postagens, né, e isso é nocivo até na questão biológica, né, para a saúde física, porque a gente sabe que, ao acordar, né, você precisa de um tempo ali quieto para que o seu cérebro acorde, né, e aí ele vai ativando, né, todo o seu sistema biológico. Então, antigamente a gente falava de acordar e levantar com o pé direito, levantar com o pé esquerdo, né? E hoje, antes mesmo de tomar essa decisão de com qual pé você vai levantar, você já está ali com uma bagagem, né, de informações,
E dependendo, se você tem um tempinho, é provável que esse tempo seja gasto entretido, né, com postagens, com vídeos, né, com conversas, enfim. Então, a tecnologia, segundo essa pesquisa, né, a tecnologia automatizou a vida, a tornou mais ágil, mas muitas pessoas se tornaram escravas. E isso tem gerado um nível de ansiedade maior, em decorrência do cérebro muitas vezes não ter pausas e não conseguir suportar o número de informações processadas e não processadas e, consequentemente, não reter as informações. Então, é óbvio que tudo isso ele precisa acontecer dentro, né, da normalidade, dentro daquilo que nós chamamos de equilíbrio. E todos, né, os pesquisadores, principalmente, né, psicólogos, psiquiatras, conselheiros aí, cristãos, eles apontam a necessidade do equilíbrio para essas coisas, porque a ideia é observar, né, o ser humano como um todo. E aí todos os excessos eles vão produzir negatividades, né? E aí a palavra de Deus, então, como está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do 15 ao 17, a palavra de Deus nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aqui está, então, um texto que aborda exatamente como nós podemos lidar, né, com o excesso de entretenimento, né, com esse leque de opções que nós temos. Então, durante o dia, você não consegue consumir, inclusive, né, todas as plataformas que estão aí disponíveis, né? Então, é comum a gente ver pessoas aí consumindo séries, né, após séries, no Netflix, né, em outros tipos de plataforma streaming, né, de música também é a mesma coisa, né, o YouTube. Enfim, segundo as pesquisas, a gente percebeu, né, que uma quantidade enorme de tempo, né, ela vai sendo dedicada a esse processo de estar entretido, né, estar entretido. E como nós podemos, então, lidar com os excessos, com o excesso de entretenimento, né, e os seus efeitos nocivos para a vida? O primeiro ponto que eu gostaria de considerar com vocês se encontra no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. E o ponto aqui é o seguinte: adote critérios para o seu estilo de vida. Adote critérios para o seu estilo de vida. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Esse trecho aqui, o apóstolo Paulo, então, está orientando, né, os seus leitores a buscar, né, de maneira diligente, a se atentar para o estilo de vida que adotam para si. Porque se entregar ao entretenimento se torna um estilo de vida. E o mal, né, que advém desse excesso, ele não é simplesmente momentâneo, mas ele acaba se tornando um hábito e, como consequência, é um estilo de vida. E aí a necessidade de vermos se a gente tem andado de maneira prudente, se o nosso estilo de vida tem sido um estilo de vida prudente, né? Porque, conscientes ou não, nós vamos adotar um estilo de vida. E a gente pode ser, então, quando falamos de entretenimento, né, podemos ser daqueles que deixam os outros determinarem o que faremos da nossa vida, com o nosso tempo, né? Então, outras pessoas decidem o que você faz com o seu tempo. Nós podemos ser daqueles que vivem com base também no último estímulo, né, as propagandas, né, o que está aí em voga, qual que é o último lançamento, qual que é o aplicativo aí da moda, enfim, né, a ideia do que
disseram que isso é bom, disseram que é legal, disseram que assistir essa série é ótima, e sem fazer uma leitura correta, né, sem adotar critérios para você incluir, né, ou excluir coisas e práticas da sua vida. Então, esse texto ele aponta exatamente para isso. Nós podemos ser também daqueles que vivem, né, sob o domínio dos impulsos e das paixões interiores. Então, na verdade, o que controla e o que nos mantém em excessos, né, de maneira entretida em excesso, são as nossas próprias paixões, né, os nossos próprios desejos, né, as nossas emoções equivocadas, né, e às vezes até a ideia de quanto mais entretido eu estou, menos sofrimento eu vou ter. Isso é um tipo de emoção equivocada, né? E aí há essa opção, então, de viver nesse mundo do entretenimento, porque pelo menos nesse ambiente eu estou bem, eu me divirto, eu estou entretido, né? E quando eu retorno para a realidade é dura demais, a realidade é difícil, a realidade é triste, e eu não sei se eu quero lidar com isso, eu não sei se eu quero pensar nisso. E aí, ao invés de adotar critérios para que o entretenimento ele não permeie a sua vida real, né, muitas pessoas têm, na verdade, mergulhado no entretenimento exatamente como uma maneira de ofuscar a realidade. E isso é uma forma equivocada de se viver. Nós não vivemos no mundo virtual, nós não vivemos com base em entretenimento, num mundo possível, numa realidade paralela possível. Nós vivemos na realidade. E a realidade exige de nós critérios para que ela seja aproveitada. O que acontece é que qualquer esfera dessa que eu expus aqui, viver com base tomar decisões com base nas informações, né, e nas posições de outras pessoas, né, ou viver, ser entretido com base sempre nos estímulos, né, nas propagandas que fazem, ou mesmo com base no domínio de emoções equivocadas, paixões interiores equivocadas, todas elas, né, têm como resultado a seguinte questão: nós não assumimos a responsabilidade pelo estilo de vida adotado. E aí a chance de sermos enquadrados como nécios e insensatos. É por isso que o texto fala: vede prudentemente como andais, não como nécios. A ideia é que nécios são aqueles que não adotam critérios para o seu estilo de vida. Ele é levado, ele é conduzido por outras pessoas, por estímulos ou por emoções e sentimentos deturpados. E isso vai gerar, então, essa perda do senso de responsabilidade para com a própria vida. E isso a Bíblia chama de nécio, isso a Bíblia chama de insensato. Então, você, para não entrar no estilo de vida de insensatez, de tolice, você precisa adotar critérios para o seu estilo de vida. Guarde essa frase com você: o excesso de entretenimento ele pode nos tirar a capacidade de ser criteriosos quanto ao que estamos fazendo da nossa própria vida. Então, esse é o ponto central, e por isso a necessidade de ser sábio, e o sábio ele adota critérios para o seu estilo de vida. O segundo ponto está no versículo 16, remindo o tempo, né? Ou seja, aplique seu tempo no que é valioso. Aplique o seu tempo no que é valioso, remindo o tempo. O texto, então, nos instrui a usar o tempo de maneira adequada e proveitosa. É a ideia de aproveitar bem cada oportunidade que se apresenta. E, para isso, a gente tem que ter consciência do que é valioso, do que tem valor e do que não tem, do que é importante e do que não é, do que é prioridade e do que não é.
Primeira questão, né, então, que a gente precisa perguntar e responder é exatamente isso: o que de fato é importante? O que de fato é importante? O que de fato é valioso? O vício no entretenimento, ele costuma entorpecer, então, essa capacidade, né, de avaliar o que é importante do que não é. E, como consequência, coisas extremamente importantes, muitas vezes, são subestimadas. Então, é aquela incapacidade de perceber que, enquanto você está ali assistindo uma série inteira, uma programação, você está deixando de lado, às vezes, algo que, na realidade, seria mais importante. Então, essa capacidade de perceber que momento dá para fazer isso, quanto tempo eu vou dedicar a isso e quanto tempo eu vou dedicar àquilo, né, é extremamente fundamental, porque nós precisamos remir o tempo, nós precisamos aproveitar bem o tempo. E nós sabemos que o tempo é cruel, o tempo ele passa, e esse tempo passado a gente não recupera mais. O tempo ele não perdoa pessoas que o menosprezam. Menosprezar o tempo é tolice. E sabendo que a nossa vida é limitada, sabendo que nós estamos dentro deste conceito de tempo, né, então a nossa vida é breve, nós estamos vivendo aí num tempo de pandemia, onde a vida tem sido abreviada ainda mais para muitas pessoas. Nós temos dentro do nosso círculo aí de familiares, né, de amigos, pessoas que estão em situação extremamente difícil, e geralmente esses momentos servem também para essa reflexão, né? Talvez valorizar mais essas pessoas que estão ao nosso redor. E um dos efeitos negativos do entretenimento é que você desperdiça, muitas vezes, o relacionamento, o fato da oportunidade de estar junto, e muitas vezes você está entorpecido, né, entretido num mundo inexistente, num mundo irreal, né, e aí, nesses momentos, você fica pensando, puxa, o que é mais importante? Puxa, eu poderia ter dedicado mais tempo para tal pessoa, para tal situação, né? Então, é por isso que a Bíblia ela é fundamental para a nossa vida, porque ela nos diz o que de fato é importante. Ela nos mostra as prioridades que devemos desenvolver para a vida, porque ela trata da vida real, e ela considera o tempo, e como o tempo passa rápido, e como a nossa vida é breve. Então, a ideia, né, é que a gente tenha essa consciência, né, de que o entretenimento em demasia, ele vai roubar o nosso tempo. E o tempo precisa ser remido, ele precisa ser aproveitado. Bom, terceiro ponto que eu gostaria de colocar, o texto continua dizendo, porque os dias são maus. E o ponto é esse: abstenha-se de uma ingenuidade ilusória. Remindo o tempo, por que eu preciso remir o tempo? Porque os dias são maus. O texto aqui, então, nos alerta, o apóstolo Paulo nos alerta sobre essa malignidade que está à disposição daqueles que são incautos, daqueles que são desatentos. Porque, na verdade, quando o texto diz porque os dias são maus, na verdade não há nada de errado com os dias em si, mas a forma como as pessoas, né, como o homem tem vivido. É aí que está o problema. Os dias são maus não por causa dos dias, mas por causa do estilo de vida que os homens estão adotando. E essa tendência, então, de não considerar isso, é, de fato, uma ingenuidade. Nós precisamos considerar a malignidade que está posta nas ações, nas intenções, nas motivações das pessoas, dos seres humanos.
porque todos carecem da graça de Deus, todos são pecadores, e muitas vezes esses pecadores, essas pessoas com motivações deturpadas, elas induzem, né, toda uma massa a ter práticas, a se entreter e a desperdiçar a sua vida, e a gente não pode deixar de considerar isso, né? Então, o excesso de entretenimento, na verdade, nos torna infantis no modo de encarar a vida. Por quê? Porque a gente acha que enquanto a gente está se divertindo, enquanto a gente está entretido na diversão, a gente acredita que Deus ou alguma outra pessoa vai fazer o que a gente tem que fazer. E a ideia de infantilidade está exatamente nisso, né? Uma criança, por exemplo, ela é infantil exatamente porque ela não tem consciência ainda das suas responsabilidades. Então, ela quer brincar, ela quer se divertir, né? Só que chega uma hora que ela precisa amadurecer, ela precisa crescer, ela precisa deixar, então, essa fase da infantilidade. Só que o entretenimento ele faz isso com adultos, ele infantiliza os adultos, né? E aí não se assume as suas devidas responsabilidades, né? E aí, então, você vive, né, numa ingenuidade ilusória, né? Então, eu quero concluir estabelecendo aqui 3 pontos principais da nossa conversa, né? E se for para você guardar alguma coisa, que você guarde isso que eu vou falar. Então, em primeiro lugar, né, o excesso de entretenimento ele exaure a maturidade. Quem se entrega a ele, né, ao entretenimento, vive em um mundo infantil. Essa é a realidade. O excesso de entretenimento também exaure a responsabilidade histórica. Quem se entrega a ele vive em um mundo alienado, entorpecido. O excesso de entretenimento também exaure a capacidade de realização. Quem se entrega a ele vive para a comemoração sem o trabalho. Porque a ideia de entretenimento é isso, né? Então, nós gostamos de inaugurações, né? Nós gostamos, só que não gostamos, a gente gosta de receber o salário, mas às vezes não gosta de trabalhar. A gente gosta de comer, mas a gente não gosta de preparar a comida. Enfim, né? E o entretenimento ele faz isso também no estilo de vida do indivíduo. Ele quer só os resultados, ele quer só o prato feito, ele quer a diversão, ele quer o prazer, e que, no final das contas, né, a ideia de alguém que está excessivamente envolvido com o entretenimento nada mais é do que a busca do prazer e da satisfação imediata. E isso é uma maneira equivocada de viver a vida. Portanto, qual é o segredo? O segredo aparece no versículo 17. Ele diz, por esta razão não vos torneis insensatos. Ele repete novamente essa ideia de insensatez, mas ele diz, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E por que é tão importante a gente compreender qual a vontade do Senhor? Porque a vontade do Senhor, ela nos torna sábios. A vontade do Senhor nos mantém alerta contra as distrações. A vontade do Senhor nos torna maduros para viver a vida. Eu espero que esse texto, espero que essa reflexão possa te ajudar aí no seu dia a dia, e que você possa lembrar, né, da importância, então, de você adotar critérios para o seu estilo de vida, aplicar o seu tempo no que é realmente valioso e abster-se, né, de uma ingenuidade ilusória. Lembre-se que a resposta para tudo, né, está em compreender a vontade do Senhor. A vontade do Senhor vai nos tornar sábios, portanto, não tolos, não insensatos, mas sábios, vai nos manter alerta contra as distrações, ou seja, né, vai ser aquele sinal, né, de, opa, você está indo para o excesso, volte para o equilíbrio, não se distraia, né, e consiga dosar aí o seu estilo de vida. E também nos torna maduros para viver a vida, ou seja, faz com que a gente saia dessa fase
da infantilidade, que a gente assuma as responsabilidades, né, da nossa vida, da nossa responsabilidade histórica, né, da nossa missão, da nossa vocação, né, e que tudo isso muitas vezes é desperdiçado, é deixado de lado, é deixado em segundo plano, né, por causa do excesso de entretenimento. Então, foque nisso, foque na palavra do Senhor, foque a sua vida naquilo que é importante, naquilo que é prioridade, né? Faça essa avaliação, né? Viva o seu tempo, né? Os seus dias com sabedoria. E eu tenho certeza que seus dias serão bem melhores. Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por esta breve reflexão, Deus, sobre este tema tão importante. Deus, esse tema que nós temos pensado e visto, né, as pessoas experimentando, né, esse leque de opções, ó Deus, para se entreter. E, de fato, nós precisamos disso, Deus. É fundamental para a vida que haja pausas, que hajam momentos de diversão, mas tudo isso deve acontecer dentro de um equilíbrio. E nos livre, então, Deus, do excesso, nos livre de cair nessa armadilha, ó Deus, de nos distrairmos e perdermos o foco da nossa vida, perdermos o foco do nosso propósito, Deus, perder o foco daquilo que realmente é importante. Que o Senhor guarde os nossos corações, ó Deus, que o Senhor nos torne sábios por meio da sua palavra. Abençoe, Pai, a todos aqueles que nos acompanham neste momento, que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Deus, a família de cada um, os seus afazeres, ó Deus, e esteja concedendo por meio do seu Espírito Santo toda a sabedoria, ó Deus, iluminando os seus passos, iluminando os seus caminhos. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Tenham todos uma ótima semana. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem